Sukuna foi para o além e nessa caminhada para o outro mundo a gente viu ele se encontrando com o Mahito e dizendo até mesmo que se tivesse uma outra oportunidade talvez ele fizesse diferente. Isso, cara, é uma coisa de louco. Isso mostra que talvez o Sukuna reencarne. A chance dele reencarnar é até mesmo maior do que o do Satoru Gojo e eu vou te explicar o porquê no vídeo de hoje. Com o último capítulo a gente teve a confirmação de que o Sansara, essa religião budista em Jujutsu Kaisen, está mais do que concretizada. Muita coisa acontece com referência à religião budista. E uma outra prova é justamente o irmão gêmeo do Sukuna que reencarnou no pai Itadori. O que mostra que esse ciclo de reencarnação acontece em Jujutsu Kaisen. E para falar a verdade, nos animes tem dois motivos bem concretos pelos personagens precisarem reencarnar. O primeiro é porque aconteceu alguma coisa na vida desse personagem que não acabou durante a sua vida. Então ele precisa reencarnar para acabar com aquilo que ele começou na sua vida anterior. Isso daqui acontece direto nos animes e é um bom motivo para um personagem acabar reencarnando. Porém tem um segundo motivo e esse se encaixa perfeitamente com o Sukuna, que é quando eles querem uma outra opção. Eles não ficaram tão satisfeitos com a vida que eles acabaram tendo e talvez se eles tivessem uma segunda oportunidade eles escolhessem outra opção, outro caminho. E é isso o caso do Sukuna, é talvez o caso que o Sukuna acabe fazendo, porque na sua conversa com o Mahito, acabou que a gente viu por que o Sukuna era alguém que desejava matar todo mundo, era alguém psicopata por natureza, e o Mahito estava explicando que isso daí era uma vingança do Sukuna pro mundo. A gente teve muitas dicas disso ao longo da história do Sukuna. A primeira foi justamente na sua luta contra o Hajime, quando o Hajime pergunta se o Sukuna já nasceu forte ou se ele se tornou forte, e o Sukuna responde que não sabe, mas que ele era uma criança indesejada. Mais tarde a gente viu talvez o motivo dele ser uma criança indesejada. Isso porque ele nasceu com um gêmeo, e esse gêmeo nem chegou a nascer de fato, porque ainda no útero de sua mãe, o Sukuna acabou matando seu irmão e devorando seu irmão. Tá certo que naquela época o Sukuna ainda era um feto, então ele não sabia muito bem o que estava fazendo. Ele simplesmente estava correndo risco de vida e se alimentou do seu irmão com uma força de vontade desde o útero de permanecer vivo. E isso talvez tenha marcado o Sukuna pro resto de sua vida, fazendo com que ele seja um anjo caído, um ser indesejado, e todo mundo acabe culpando e excluindo o Sukuna, fazendo da vida do Sukuna um verdadeiro inferno. Provavelmente foi isso que aconteceu com o Rei das Maldições, e em determinado momento ele jogou tudo para escanteio, meteu foda-se mesmo, decidiu matar todo mundo e se tornou o Rei das Maldições, aquele que é temido por todo mundo. Porém, em determinado momento, o Sukuna teve uma opção. Ele mostra que em determinado momento ele teve uma escolha. Ele poderia ser o que ele acabou se tornando, um ser maléfico que destrói tudo e vive na forma de vingança pura, esse caminho sendo representado pela Uraumi, e foi esse o caminho que ele escolheu. Ou ele poderia escolher o caminho do bem, escolher fazer o bem representado por essa outra pessoa. E só para deixar bem claro aqui, tá, galera, que muita gente veio me perguntar, mas essa não é Ioroso, não tem nenhuma chance dessa pessoa ser Ioroso, é 100% de chance de ser um personagem que a gente ainda não conhece. Por quê? Porque simplesmente a Ioroso não se encaixaria com essa história do Sukuna. A Ioroso já surgiu na vida do Sukuna no momento em que o Sukuna já tinha escolhido o caminho da Uraumi, o caminho de sair matando todo mundo e se tornar de fato o Rei das Maldições. E além disso, pro próprio Sukuna, a Ioroso foi alguém completamente esquecível, não fez diferença nenhuma na vida do Sukuna. Na vida da Ioroso, sim, o Sukuna foi alguém importante, mas pro Sukuna era alguém que acabou aparecendo ali, que o Sukuna simplesmente meteu um corte nela e ela sobreviveu por sorte. Ou seja, essa pessoa que o Sukuna está citando ainda não apareceu na história e apareceu muito antes na vida do próprio Sukuna, e ela está vestindo um traje de sacerdotisa, então provavelmente era alguém aí da religião antiga, alguém bem tradicional que tentou trazer o Sukuna pro bom caminho e não conseguiu.
E também outra coisa, só para deixar bem claro, apesar do Sukuna ter escolhido o caminho do mal e ter se unido a Uraomi, saindo passando o rodo em todo mundo, ele não se arrependeu disso durante toda a sua vida. Ele só pensou em mudar para o outro caminho e se tornar uma pessoa boa depois que ele encontrou o Itadori e foi derrotado pelo Itadori. O fato dele ter sido derrotado pelo Itadori é bem importante porque mostra que alguém bom é capaz de derrotar até mesmo o Sukuna. Afinal, foi graças também aos seus amigos que o Itadori conseguiu fazer isso. Sozinho, o Itadori nunca conseguiria derrotar o Itadori. Então, de certa forma, o Itadori mostrou que o caminho do bem, o amor, esse tipo de coisa, é um caminho muito bom e que pode superar até mesmo o caminho que o Sukuna escolheu. E todo aquele discurso do Itadori mostrando que ele também não tinha empatia, mas mudou ao longo de sua vida, conseguiu reconhecer o valor da vida, esse tipo de coisa. O discurso no jutsu do Itadori funcionou no Sukuna, mas só que só depois que ele morreu. E quando ele morreu, ele percebeu que talvez ele poderia ter escolhido um outro caminho, o caminho do bem representado por essa outra pessoa que a gente não conhece. O que significa, galera, que se encaixa justamente o que eu disse naquele começo do vídeo, que o Sukuna pode escolher um novo caminho, pode escolher uma nova história, o que nos leva a crer que ele pode reencarnar. Mas calma, calma, fãs do Sukuna, porque a reencarnação de pessoas no mundo Jujutsu talvez não aconteça do jeito que você queira. Talvez, se o Sukuna reencarnar, ele não volte com as memórias do passado, seja algo muito parecido com o que aconteceu com o irmão dele. Somente a alma do Sukuna reencarne e aí vem uma nova vida, uma nova história com o potencial do Sukuna, com o talento do Sukuna, mas não com as memórias do Sukuna. E esse novo ser, com o talento, com toda a disposição que o Sukuna tinha, talvez escolha um novo caminho. Mas seria um novo personagem, uma nova pessoa com a mesma alma do Sukuna, algo que aconteceu igual ao irmão gêmeo dele, que acabou reencarnando no pai do Yuji. Então, mesmo se o Sukuna porventura aparecer num Jujutsu Kaisen 2.0 há 10 anos no futuro, ainda assim não será provavelmente o Sukuna que a gente conhece. Então, mesmo os fãs aqui do Sukunão, não fiquem tão esperançosos, porque provavelmente vai surgir aí um novo personagem que não tem nada a ver com o antigo. Mas enfim, espero ter conseguido explicar um pouquinho mais sobre essa passagem final do Rei das Maldições. E se você gostou do vídeo, se inscreva aqui para não perder mais nada sobre animes no geral, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo conteúdo. Até mais!